Salve, salve rapaziada, tudo certo? Eduardo aqui. Bom, vou ensinar para vocês hoje um tutorial bem interessante. Vou te ensinar aí do passo a passo como que nós vamos criar um documento HTML5, o básico do básico. Vamos criar um formulário e vamos receber estes dados e retornar uma mensagem na tela utilizando o PHP. Fechou? Vamos lá então. Olha só que legal. Para facilitar todo o nosso caminho, eu criei um documento, tá? HTML e criei aqui um arquivinho .php. Vamos lá. No HTML5, tá? A gente sempre tem que atribuir o doctype HTML para o nosso navegador identificar que aquele arquivo é um arquivo HTML, tá? .html. No HTML a gente tem algumas tags básicas, tá? Iniciais aí, tags semânticas. O HTML, tá? Que é o básico que rege todo o documento. Nós temos o head, que seria aí a cabeça do nosso site, digamos assim, tá? Onde vai ficar tudo que vai ser pré-processado e carregado, vai ficar ali primeiro, como os estilos de texto, CSS, alguns links, por exemplo, tags de responsividade, algumas outras tags, conexões com APIs, enfim, vai ficar ali, tá? Bom, vamos colocar o título, ele é sempre iniciado, nós sempre colocamos o título pela tag title, tá? Vamos colocar aqui formulário, colocar o acentinho, para não quebrar o nosso acento, não quebrar o nosso site, tá? Olha só como é que vai ficar aqui. Olha só, tá vendo que ficou estranho essa acentuação aqui, né? Então, para a gente não quebrar isso aí, nós vamos sempre atribuir a meta, que é uma tag chamada meta, tá? Charset UTF-8. Era aqui o meu tecladinho tá no unlock, beleza. UTF-8. Ou seja, o tipo de caractere, tá? É o caractere padrão aí internacional. Vamos recarregar. Perfeito. Já temos aí o nosso acento de volta, tá? Já está corrigido. Beleza. Depois da tag head, nós vamos atribuir a tag body, ou seja, o corpo da nossa página vai aqui dentro, tá? Por enquanto, nós ainda não vamos mexer no arquivo PHP. Agora, eu vou te ensinar como criar aí um formulário. Olha só que simples. No formulário, a gente vai sempre atribuir a tag form de formulário. Vamos fechar ela. Como ela é uma tag semântica, ela tem uma tag de fechamento também, tá? Por exemplo, nós vamos utilizar aqui, neste exemplo, a label, tá? Para que serve a label, Eduardo? Olha só, meu e-mail, tá? Ou vamos melhorar isso aqui, vamos colocar como e-mail. Isso aqui vai ficar em cima do nosso campo do formulário. Nós temos uma propriedade que nós chamamos de placeholder, tá? Essa propriedade nós tecnicamente não precisamos mais usar a label, porque ela já vai colocar o nome do campo dentro do próprio campo, certo? Num outro momento, num outro tutorial, eu mostro para vocês como é o funcionamento do placeholder, fechou? Vamos lá, vamos dar continuidade. Nós vamos usar sempre quando queremos que o usuário digite algum campo ou tenha algum campo para o usuário digitar, nós vamos sempre usar a tag input, tá? Dentro da tag input, nós vamos colocar o parâmetro type, que nós vamos referenciar o tipo daquele input. Se ele é um input de search, que é input de pesquisa, se é um input text, é um input de texto, ou um password, que é um input de senha, enfim, ou um submit, que é um input de enviar. Neste caso, nós vamos colocar aqui que é o input de e-mail, tá? Que vai ser o input para e-mail, que aí automaticamente, se nós não colocarmos o arroba, ele não vai deixar nós prosseguirmos com o envio do formulário, tá? Vamos colocar um name como e-mail. Como o input não é uma tag semântica, nós vamos fechar com o barra, né? E o símbolozinho de menos, tá? Bom, vamos colocar aqui sempre o BR, barra. Por que a gente coloca isso? Que o BR e o barra, ele serve para a gente quebrar uma linha.
ou seja, nós pulamos uma linha. Quando colocamos 2 BRs, ele vai pular duas linhas. 3 vai ser 3 linhas, 4 linhas e por aí vai, tá? Recomendado é sempre colocar 1 ou 2 para não deixar o nosso código muito poluído, tá? Vamos colocar aqui mais uma label com name, tá? O ideal é sempre colocarmos em inglês, que é o padrão aí da codificação. É uma parametrização, é uma PSR que nós chamamos, tá? É um guia de código. Input type, type, pode ser text quando é um input de nome, name, tá? Vamos colocar aqui name também, não tem problema. Perfeito. Aqui a gente vai dar uns 2BR de novo, porque aqui embaixo nós vamos atribuir o nosso campo de envio. Como eu já mostrei para vocês, já mencionei, é o submit, tá? Vamos colocar o value. Lembra que aqui no name nós colocamos o nome? Então, o value vai ser o valor que vai ficar dentro do campo. Então, vamos colocar submit para fazer esse envio também, tá? Perfeito. Se a gente recarregar a nossa página, pode ver que a gente tem aqui o nosso formulário. Por incrível que pareça, ele está quebrado, né? E eu acredito que eu sei o porquê que isso aqui está quebrado. Porque aqui, ó, a gente não atribuiu o BR. Então, a gente só recarregando a página já volta ao normal. Perfeito. Vamos só dar mais um BR aqui para ele ficar parametrizado com o de cima. Perfeito. Agora está ok. Bom, se a gente dar um enviar aqui, pode ver que não acontece nada. Por quê? Toda vida que a gente for fazer um formulário, nós temos que colocar 2 atributos dentro. O method, ou seja, nós vamos dizer para o formulário, dizer para o nosso navegador qual é o método de envio deste formulário. Nós temos 2, o get e o post. O get é um método inseguro. Por quê? Olha só, tá? Nós temos aqui o get. Vamos colocar aqui um e-mail qualquer e o meu nome. E vamos dar um submit. Olha só. Tá vendo o que acontece aqui? Eduardo, meu nome, tá? E o meu e-mail. Agora imagina se a gente coloca uma senha, tá? Vai ficar exposto na nossa URL. Isso é extremamente inseguro, tá? Isso é considerado como uma falha de segurança. Então a gente nunca deve utilizar o get. Ou seja, sempre utilizaremos aí na 99,9% do tempo, nós vamos usar o post. E como que funciona o post? O post ele vai fazer uma requisição, ou seja, vai fazer um envio dos dados internamente na URL, sendo que a gente não consegue ver, tá? Para que seja redirecionado para o arquivo, por exemplo, o arquivo receivedata.php, nós vamos usar mais um atributo chamado action, ou ação. Através desse action, ele vai nos redirecionar para o arquivo .php, que vai exibir uma mensagem agora quando nós formos fazer a criação da sintaxe, né, do código. Bom, vamos fazer um teste. Vamos enviar aqui qualquer coisa. Pode ver, tem que só dar um recarregar a página, tá? Deixa eu voltar aqui de novo. Pode ver que ele nos redirecionou para o receivedata.php. Bom, não é isso que a gente quer, na verdade, isso, porém a gente não quer que ele não retorne nada, né? Então, para isso, agora nós vamos partir para o código de verdade, para a programação, tá? Que o HTML, enfim, ele não é uma linguagem de programação, apenas uma ferramenta de marcação de texto, tá? Para a gente iniciar a codificação em PHP, nós sempre temos que usar o maior, interrogação e PHP. Se no nosso código nós tivermos, por exemplo, um HTML e um PHP que não é o recomendado por causa das PSRs, é sempre recomendado a gente codificar arquivo PHP só PHP e não a gente está misturando HTML, nós vamos aqui deixar a tag em aberto, nós não vamos fechar. Se caso, por algum motivo, você precise usar aí mais uma outra coisa, pode ser um JavaScript, pode ser um HTML, aí sim nós vamos fechar a tag.
tudo que a gente digitar aqui dentro é PHP e tudo que a gente digitar aqui fora pode ser um HTML, pode ser um JavaScript, enfim. Mas nesse caso, como vai ser somente e exclusivamente PHP, nós vamos deixar a tag em aberto, tá? Como que nós vamos tá fazendo então aí a validação, mostrando ali aquele campo? Nós podemos fazer aí de algumas maneiras, tá? Olha só. Primeiro de tudo e o mais correto, nós vamos definir uma variável. Vamos declarar uma variável para que seja armazenado no espaço da nossa memória o input, né, do usuário. Então vamos definir primeiro a variável e-mail. Na variável e-mail vai ser igual a filter input, ou seja, vamos filtrar o input através dessa função. O método de filtragem, como que nós vamos enviar isso? Como que nós vamos enviar esse formulário? Ou seja, nós vamos enviar via post. Então nós vamos colocar aqui input post. Perfeito. Agora nós vamos ter que dizer para o PHP qual é o campo que aquele input qual é o nome do campo daquele input, ou enfim, qual é o nome do campo, tá? Bom, nós temos aqui o campo e-mail. Vamos só copiar e colar aqui para ficar mais rápido. Aspas simples, e-mail, ponto e vírgula, para a gente estar executando, digamos que mostrando para o PHP que aqui realmente é um código, tá? Se nós não colocarmos aqui o código e executar, vai dar erro. Vamos definir aqui a variável name, a mesma coisa, filter input post e vamos colocar o nome do campo, name. Perfeito. Bom, a gente pode dar um eco dados enviados com sucesso. Nós podemos fazer isso aqui de duas maneiras, tá? Podemos dar um ponto, que nós vamos concatenar a variável e-mail e a variável name, tá? Então, olha só. Dados enviados com sucesso. Opa, peraí, mas eu não preenchi meu formulário. Vou preencher ele então. Olha, dados enviados com sucesso. E apareceu o Eduardo. Ué, que esquisito. Pois então, olha só o que aconteceu, tá? Aqui, nós não estamos definindo para o PHP o que foi enviado ou não. Nós simplesmente estamos dizendo, escreva dados enviados com sucesso e também o que o usuário digitou, por exemplo, o e-mail e o nome, tá? Nós não estamos fazendo o PHP interpretar se foi enviado ou não, ou se o campo está preenchido ou não. Como que a gente faz isso? Bom, nós podemos fazer de algumas maneiras. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui, nós vamos utilizar então aí algo que nós chamamos de condicionais, para a gente conseguir validar uma informação, tá? Deixa eu apagar esses campos aqui. Perfeito. Vamos criar uma condicional, nós chamamos ela de if, que do português é se. Então vamos lá, se e-mail for igual a true, ou seja, for igual a verdadeiro, tá? Escreva dados enviados com sucesso. Perfeito? Se não, que no caso é o else, echo dados não enviados, né, na verdade. Dados não enviados. Perfeito, tá? Aqui eu estou validando somente o e-mail, tá? Mas a gente pode fazer um outro if aqui embaixo com o name, tá? Nesse caso aqui a gente podia fazer um switch também, que é uma condicional mais abrangente aí, que a gente pode estar fazendo. Porém,
ela é um pouquinho mais complexa para o entendimento de vocês agora no início. Então, mais para frente eu vou mostrar para vocês como funciona. Switch seria muito mais fácil, pouparia aí código, nós não precisaríamos estar fazendo duas condicionais. Mas enfim, vamos lá. Se o name for igual a true, vai a mesma coisa. Echo dados enviados com sucesso. E aqui vai ser else, no caso, se não, echo os dados não foram enviados. Perfeito. Vamos testar isso aqui para ver se está funcionando. Vamos só recarregar a página. Vamos tentar enviar preenchido. Submit. Dados enviados com sucesso. Deixa eu só fazer um esquema aqui. Porque tem um pequeno probleminha. Vamos dar 3 pontinhos. Vamos usar o BR, tá? A gente pode estar usando tags HTML dentro do PHP. Porém, a gente tem sempre que usar aspas, tá? Para o PHP identificar que isso é uma tag HTML. Isso aqui já deve corrigir o problema. Não vamos reenviar o formulário. Vamos fazer novamente. Submit. Perfeito. Dados enviados com sucesso. Dados enviados com sucesso. Tá? Ok. Isso aí. Vamos testar algo aqui. Isso aqui eu tô fazendo um comentário, tá? Então vamos... Bom, dados enviados com sucesso. Perfeito. Pode ser uma condicional só, tá? Enfim. Agora vamos fazer isso aqui sem o campo preenchido para a gente ver o que acontece. Dados não enviados. Percebe o que aconteceu? A gente indicou para o PHP que se e-mail for igual a verdadeiro, escreva dados enviados com sucesso. Caso contrário, escreva dados não enviados, ou seja, nós criamos uma condicional através do input do usuário, tá? Em outro vídeo eu vou mostrar para vocês a gente recebendo esses dados de um e-mail, tá? É bem mais interessante, que daí o código é um pouquinho maior e um pouquinho mais complexo, mas vai ter toda a explicação que vocês precisam entender. Beleza? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Tutorial bem simples e bem rápido, tá? Futuramente eu vou ensinar para vocês mais tags HTML e mais sobre PHP. Beleza? Um forte abraço a todos aí e até a próxima.